O que é o casamento à luz das Escrituras? Gênesis 2, 24 vai dizer: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, o que é o casamento? O casamento é a união de duas partes, do homem e da mulher. É quando o homem e a mulher decidem se unir em um relacionamento de corpo, alma e espírito e andarem no mesmo sentido, no mesmo propósito, na mesma direção e na mesma intensidade. Casamento é adequar as partes, né? É adequar de acordo com aquilo, com a necessidade de que cada um tem, né? É tornar participante um do outro, participar da vida íntima um do outro, participar de todo o contexto da vida um do outro. Isso é o casamento. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós vamos ver como funcionava o casamento. Em Gênesis 29, nós vamos ver a história de Jacó, quando Jacó ele engana o seu irmão Esaú e acaba ali também, consequentemente, enganando o seu pai para tomar o direito das bênçãos que pertencia, que era por direito de Esaú, e por conta disso ele acaba fugindo para a terra de Harã, né? E vai morar na casa do seu tio Labão, que era irmão de sua mãe Rebeca. E nesse contexto ele se apaixona por Raquel, que era a filha mais nova de Labão, e ele faz um trato com o seu tio para trabalhar 7 anos por Raquel. Então Jacó trabalha 7 anos, e quando termina esse período de trabalho, ele pede a mão de Raquel em casamento. O seu tio então prepara uma festa, né? Eles comemoram essa festa, e à noite, já tarde da noite, quando Jacó entra na tenda para dormir com a sua mulher, o seu tio vai lá e engana ele, entregando a filha mais velha, que era Lia, né? Então Jacó trabalha por Raquel, mas recebe Lia. E como que é esse casamento? Ela entra na tenda e a Bíblia diz que ali ele coabita com ela, né? Ele se deita com ela, né? Ele passa a conhecê-la como mulher, e então ele amanhece o dia casado com Lia, né? Então o casamento para Deus, perante Deus, né? E isso é mais de uma forma mais clara na Antiga Aliança, é quando o homem coabita com a mulher, é quando o homem conhece a mulher, é quando o homem tem um ato sexual com a mulher, ele se casou com ela, né? Então esse é o casamento à luz das Escrituras, né? A Bíblia ela não registra cerimônias de casamento no sentido de cartórios e até mesmo de sacerdotes ali unindo aquelas duas partes, mas sim o próprio Deus criando o homem e a mulher, né? E o próprio Deus sendo a principal pessoa, o principal agente da união dessas duas partes, né? Mas o casamento ele está muito além disso, né? O casamento, como eu disse, tornar participante da intimidade um do outro, né? O casamento é uma conexão de corpo, né? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então é essa conexão de corpos, né? Mas mais do que uma conexão de corpos, é uma conexão de alma, né? Você compartilha da sua parte da sua essência, da sua alma, dos seus sentimentos, né? Das suas emoções, dos seus planos, dos seus sonhos, daquilo que você projeta como propósito de vida. Por isso que eu disse que casamento é duas pessoas andando no mesmo propósito, é duas pessoas com o mesmo objetivo, andando na mesma direção, com a mesma intensidade. Por que a mesma intensidade? Porque não pode um andar na frente e o outro atrás, e vice-versa, né? Não pode um andar em uma direção e o outro na outra. Por quê? Porque esse casamento ele não vai prosperar. Ele não vai ser um casamento frutífero. Então, por esse motivo é que é necessário que as partes entendam, né?
que eles precisam caminhar no mesmo propósito, que eles precisam caminhar na mesma direção, que eles precisam caminhar no mesmo sentido e na mesma intensidade, né? Para quê? Para que as bênçãos de Deus, elas acompanhem, elas recaiam sobre esse casal, sobre essa família, né? Então, o casamento é uma conexão espiritual, por quê? Porque ele é transcendente, ele é místico, né? O corpo místico de Cristo e a igreja. Então, é a mesma coisa o casamento. O casamento, ele é místico, ele é uma conexão de espírito, não é só uma conexão de corpo, não é só uma conexão de alma, mas também de espírito, né? Porque ele comunica com o próprio Eterno, com o próprio Criador, né? Mas o casamento, ele vai muito além disso também. Ele nos revela, ele nos faz refletir, nos remete ao entendimento de que o casamento está ligado a uma satisfação, a uma contemplação, a uma plenitude, né? Ou seja, o casamento, você se satisfaz um no outro, né? A pessoa, quando ela casa, a intenção é ela se satisfazer, né, no outro, ela tornar-se plena, é o deleite, ela se deleita no seu cônjuge, né? Ela se deleita no seu companheiro, né? Nós vamos ver isso em Cantares de Salomão, quando a Sulamita, ela declara: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e Salomão também faz declarações de amor para ela, né? Então o casamento está relacionado a esse ato de se declarar. Esse ato de se declarar é o deleite. Você se deleita no seu amado, né? Você se deleita na sua amada, né? Ele te completa, né? Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus viu que o homem estava só, então havia uma necessidade ali de completude no homem. O homem estava incompleto. Então Deus vai lá e faz uma mulher que estivesse à sua altura, ou seja, que fosse do mesmo nível, né? Que andasse na mesma intensidade que ele, que andasse no mesmo sentido que ele, no mesmo propósito que ele. Então, quando Deus faz a mulher, para o homem, ele se torna completo, né? Por isso que tem esse entendimento de completude, né? Ele se torna pleno, né, na mulher, e a mulher se torna plena no homem. Por quê? Porque eles se completam, né? Eles se preenchem, um preenche o vazio do outro. Por isso que não é bom que o homem esteja só, né? Ele precisa ter uma companheira, a mulher precisa ter um companheiro. O homem não foi feito para ficar sozinho. A mulher não foi feita para ficar sozinha, né? Então, esse deleite, essa satisfação, essa completude, né? Isso traz, ele fecha, né, todo o entendimento dentro dessa união de um casal, de uma família, né? O casamento também, ele remete a um propósito, né? Então, alguns até dizem que casamento é uma sociedade, e eu não acredito que essa seja a melhor explicação, e sim, o casamento é uma parceria, né? Quando você se une em caminhar junto, né? Então é caminhar junto. Essa parceria está relacionada a dividir a carga, né? A participar das decisões, né? A participar das escolhas, né? Então o homem e a mulher têm esse papel, né? A mulher na vida do homem e o homem na vida da mulher, de ajudar a aliviar o fardo um do outro, de participar das decisões, né? Há tempos atrás, o homem, ele era o provedor do lar, né? Hoje, nesse mundo moderno, em grandes desafios que nós vivemos, a mulher tornou a fazer parte desse agente de provisão. Então, a mulher também se tornou uma provedora, né? Então, em muitas famílias, hoje a principal provedora é a mulher, né? Então, isso nos remete a uma reflexão de quê? De que ambos precisam participar de todas as atividades, de todas as decisões. E eu quero destacar aqui 4 pilares fundamentais para essa interação do casal, né? Que o primeiro é a vida financeira, né? Então, ambos precisam estarem ativos juntos e participar dessas finanças, dessas decisões, tomadas de decisões, de escolhas, de compras, né? De provisão, né? De divisão dos recursos dentro do lar. Isso não é mais um papel do homem, é um papel do homem e da mulher, né? Vida financeira. Segundo, é vida familiar. O homem precisa estar ativo, ter um papel
ativo na família, né? Dentro do lar, nas responsabilidades da casa, né? Isso não é mais um papel só da mulher. A mulher não carrega mais esse fardo sozinha, mas o homem divide com ela. Então, lógico, eu não vou aqui dizer os papéis, mas cada um tem o seu entendimento e sabe da sua responsabilidade. Então o homem precisa enxergar isso dentro do lar, que ele tem um papel fundamental de um agente que vai contribuir com a sua companheira nas atividades, né, nos desafios dentro do lar, né, na vida cotidiana. Terceiro, então eu estou falando aqui de vida financeira, vida familiar. Terceiro, intimidade, né? É uma cooperação. A vida íntima de um casal precisa ser uma troca mútua, né? Precisa ter uma cooperação de ambas as partes, né? Ambos precisam se deleitar um no outro. Você não pode simplesmente pensar na sua autossatisfação se você não pensa na satisfação do seu próximo, né? Então precisa estar muito bem alinhado a vida sentimental, buscar entender isso, buscar se aprofundar nisso, né? E buscar ter uma compreensão clara da importância do casal ter esse deleite um no outro, né? Ter essa satisfação um no outro em todos os sentidos. Não estou só me referindo à questão do ato sexual, isso nós vamos falar mais à frente em outros vídeos, mas é nesse entendimento de que ambos estão caminhando juntos, né? Então eu falei aqui sobre a vida financeira, a vida familiar, a intimidade, e o quarto pilar é a vida espiritual, né? Não tem como, né? Não tem como caminharem se não tiverem o entendimento de que um precisa ajudar o outro, né? Andar dois juntos, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. É exatamente esse suporte, né? A mulher é a intercessora. Nós vamos falar também em outro vídeo sobre a mulher, o papel da mulher dentro do lar. Mas na vida espiritual precisam caminhar juntos, precisam andar na mesma direção, né? Porque senão perdem o propósito da sua vida, da sua jornada de vida, né? Então o casal precisa ter esse entendimento, né? Infelizmente muitas pessoas têm se perdido porque não caminham junto, porque não estão de acordo junto, né? Não conseguem ter um acordo, seja na vida financeira, não conseguem ter um acordo na vida familiar, não conseguem ter um acordo na intimidade. Isso é algo muito importante. Isso é algo assim, eu posso até dizer que é um fator decisivo para muitas famílias que hoje estão infelizmente sendo destruídas. Por quê? Porque não entenderam o papel do casal dentro dessa área da intimidade. E não menos importante, pelo contrário, que é a vida espiritual, é a sua lamparina acesa, né? Então é você se preocupar por iluminar a sua casa, né? Por trazer a presença do Eterno, a presença do Criador para dentro do seu lar, para o seu casamento, para a sua vida, para as suas finanças, para a sua vida familiar, para a sua vida íntima, né? Quando você traz a presença do Eterno para dentro dessas áreas, desses pilares da sua vida, você compreende de uma forma mais clara qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade, né? Então, não tem como um casamento feliz, um casal ser próspero, se não compreender, são leis. O mundo é regido por leis e o mundo espiritual é regido por leis. O mundo espiritual, ele é legal, e eu preciso entender algumas leis que regem o mundo espiritual. Então, se eu não entendo essas leis e eu caminho em desacordo com essas leis, eu pereço, né? A tendência é perecer, a tendência é sofrer as consequências de uma disruptura, né? Então, o que precisa fazer? Precisa reavaliar as ações, reavaliar o que está sendo feito, né? E ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Então, primeiro nós falamos de andar no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma direção e com a mesma intensidade. E depois nós falamos de 4 pilares, que é vida financeira, vida familiar, vida íntima e vida espiritual. Não que a classificação aqui das falas,
não são o que está em questão, e sim se eu estou atentando para essas 4 áreas da minha vida, né? Então, aqui no livro de Ruth, no capítulo de número 1, e versículo de número 16, Ruth diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixes e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, esse texto se aplica de uma forma assim, muito abrangente para o casal, porque é exatamente esse entendimento, essa visão, esse pensamento que uma família tem que ter, que um casal precisa ter. Ou seja, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu vou estar com você. O que você fizer, eu vou estar fazendo junto. Para onde você for, eu vou também, né? O seu povo será o meu povo, ou seja, a sua família será a minha família. Os seus amigos serão os meus amigos. E o seu Deus será o meu Deus. Então eu quero te desafiar você a refletir sobre esse tema do casamento. Te desafiar você a procurar entender a importância de alguns pilares e de um posicionamento, né? Seja do homem ou da mulher, dentro desse contexto da união vinda da parte de Deus. E também eu quero te convidar você a compartilhar esse vídeo, a encaminhar esse vídeo para alguém que talvez você conheça, que está passando por algum momento de crise, de dificuldade, né, dentro do casamento.